Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula passada, nossa aula de análise sensorial, nós conversamos sobre os métodos de diferença para testes com duas amostras. Então a gente falou sobre o teste do Otrio, sobre o triangular, sobre o teste em que se compara o alimento com o padrão e se diz que é igual ao padrão ou não. Enfim, nós conversamos sobre testes que são limitados a duas amostras, né? Duas versões de alimentos. Hoje nós vamos continuar falando sobre métodos de diferença, ou seja, métodos discriminativos que buscam diferenças entre duas amostras, entre as amostras, né? Saber se elas são iguais ou diferentes. Mas nós vamos falar sobre métodos em que se utilizam mais de dois tratamentos, ok? Mais uma vez, à medida que forem tendo dúvida, façam as anotações, deixem as dúvidas de vocês lá nos comentários, ok? Então, quando a gente fala em testes de diferenças com mais de duas amostras, nós temos três tipos de teste. O teste de ordenação, o teste de diferença do controle e o teste de comparação múltipla, tá bem? Sendo que o teste de diferença de controle e o teste de comparação múltipla, eles são bem semelhantes, só que um direciona o consumidor a um tipo de análise de algum atributo específico e o outro não, tá? Vamos começar falando sobre o teste de ordenação. Bem, o objetivo do teste de ordenação é comparar diversas amostras ao mesmo tempo em relação a determinado atributo e verificar se elas diferem entre si em relação a este atributo. O princípio do teste é de que as amostras são apresentadas ao provador, que deve ordená-las em ordem crescente ou decrescente, mas em relação a um atributo avaliado. Por exemplo, você está recebendo 3 amostras codificadas de café adoçado. Por favor, prove as amostras da esquerda para a direita e ordene as amostras na ordem crescente de doçura. E aí o provador vai provar e vai colocar aqui em ordem da menos doce para mais doce, certo? Então esse é um exemplo de um teste de ordenação. Note que a gente chamou a atenção do provador para determinado atributo. Aqui está doçura, mas poderia ser acidez, dureza, maciez e assim por diante, tá bem? Bem, quais são as vantagens do teste de ordenação? É um teste cuja aplicação é bastante rápida e que permite a avaliação simultânea das amostras, tá? Como desvantagens, nós temos a impossibilidade de se quantificar o grau de diferença entre essas amostras. Então, não é possível saber o quanto as amostras diferem entre si, se essa diferença é grande, pequena, moderada, tá bem? O resultado também o teste também dá resultados ordinais, então é capaz de você saber qual é a primeira mais doce, qual é a segunda menos doce e assim por diante. E é necessário fazer uma pré-seleção quando existe uma grande variedade de amostras. Então, se você tem um número muito grande de amostras para testar, é importante fazer pré-seleção ou fazer vários testes seriados, fazer o balanceamento dessas amostras. Aqui, balanceamento é o que a gente falou há umas 2 aulas atrás, quando nem todos os provadores provam todas as amostras, mas todas as amostras são provadas pelo mesmo número de vezes, tá? Então pode ser, dependendo se as amostras forem muito semelhantes, pode ser difícil para o provador ter essa cuidade, fazer essa avaliação, tá bem? Bem, as amostras são apresentadas simultaneamente, o número de provadores
pode variar de 8 experientes até 15 pré-selecionados. É importante verificar se eles têm acuidade sensorial para avaliar o atributo do teste, né? Então é importante você saber se o seu provador sabe o que é viscosidade, o que é viscoso, o que é fluido, o que é doce, o que é amargo, o que é salgado, né? É importante ele entender o linguajar, o atributo que está sendo avaliado. É importante também, como todos os outros testes, a aleatorização das amostras para ter garantia da qualidade, né, do resultado, para evitar os vieses que nós conversamos, viés de simetria, viés de expectativa, enfim. E também é recomendado que os provadores ordenem segundo a sua percepção inicial e depois verifiquem com atenção a ordem estabelecida. Então, a orientação que se dá é assim: prova, ordena as amostras. Depois prova novamente, se necessário, para ter certeza. Mas geralmente a percepção inicial, sem muita reflexão, ela é a mais correta, tá bem? Bem, como é que é feito a tabulação dos dados, né? A amostra que foi ordenada na primeira posição recebe a nota 1, na segunda posição recebe a nota 2 e assim por diante. Aí a gente faz uma tabela com a soma das ordens dessas notas, ok? E chega em uma média, tá bem? A partir dessa média, a gente tem um método de Freeman, em que a gente usa uma tabela e que vai definir qual é a diferença mínima significativa, DMS. Se duas amostras diferem por um número e esse número é maior do que o número tabelado ou de diferença mínima significativa, isso significa que existe diferença significativa entre as amostras. Tá? Então, se a diferença entre essas amostras é maior que a diferença mínima significativa, tem diferença entre as amostras. Vamos dar um exemplo? Bem, para adoçar o suco natural de acerola, está sendo usado 1% de adoçante dietético. Qual a variação na percentual de adoçante que não afetaria a intensidade do gosto doce? Então, eu quero saber qual é a amostra que mais se assemelha ou que não difere da amostra D. Eu tenho a amostra A com 0,6% de adoçante, a B com 0,7%, a C com 0,8% e a D com 1%. Tá? Foram utilizados 15 provadores. Aí, a gente soma o número de ordens indicados para cada amostra nas fichas de avaliação e constrói uma tabela. Então, o provador número 1, ele colocou a amostra A em primeiro lugar, a amostra B em segundo, a amostra C em terceiro e a amostra D em quarto. O provador número 2 colocou a amostra A em segundo, a amostra B em primeiro, entenderam? A amostra C em quarto e a amostra D em terceiro. E assim a gente tabula quais foram a ordem dada, né, a colocação dada para cada uma das amostras para os 15 provadores. No final, a gente soma essas ordens, né, é feita a soma de ordens. Então, a soma de ordens da amostra A deu 22, da amostra B deu 29, da amostra C deu 47, da amostra D deu 52. Aí a gente tem que ir na tabela para ver o valor da diferença mínima significativa. Como é que a gente faz? A gente vem aqui na tabela e olha. Primeiro a gente define qual o nível de significância que eu quero. Ou seja, eu quero um nível de significância de 5% ou de 1%. Isso significa que eu quero ter 95% de certeza de confiabilidade ou 99%. Tá? Geralmente, a gente utiliza 5%. Para 15 amostras, que está aqui, ou para 15 provadores, 15 respostas e 3 amostras, a diferença mínima significativa... Não, foram 4 amostras, né? E 4 amostras, desculpa. A diferença mínima significativa está aqui, ó, é 19.
tá certo? Então, a gente vem aqui e, ó, o valor de DMS é 19 a 5%. E aí, o que eu faço? Eu vejo a diferença entre a soma de ordens. Então, a amostra D ficou com uma soma de ordens de 52, tá aqui, 52. A amostra C ficou com uma soma de ordens de 47, tá aqui, 47. A B, 29 e a A, 22. E aí, a gente vê qual é a diferença entre essas amostras. Então, se eu considero a amostra D, a amostra A, tá? A amostra D para mim é uma amostra A. Eu vou ver se D é diferente de C, uma amostra Azinho. Eu vou ver se D é diferente de C. A soma de ordens de D, 52, menos 47, dá 5. 5 é menor que 19, que é a diferença mínima significativa. Logo, A e C são iguais. Então, se eu pus Azinho para D, eu ponho Azinho para C. Certo? Vamos comparar agora a D com a B? 52 menos 29 dá 23. 23 é maior do que 19, que é a diferença mínima significativa. Então, se a D é Azinho, a B é Bzinho, porque essas amostras são diferentes, tá? Vamos ver se tem diferença da D com a A. É só eu pegar 52 menos 22 dá 30. 30 é maior que a diferença mínima significativa. Então, se a D é Azinho, a A não pode ser Azinho. Então, vamos ver se ela é Bzinho, tá? Ela é diferente de D. Agora, vamos comparar a D, a com a B. A C com a B, tá bem? A C teve uma soma de ordens de 47 e a B de 29. 47 menos 29 dá 18. 18 é menor que a diferença mínima significativa. Logo, C e B não diferem entre si. Então, se a B é Bzinho, eu tenho que pôr um Bzinho aqui também na C. Isso significa que essa é igual a essa é diferente dessa, mas essa é igual a essa, entenderam? Essa amostra aqui, D, é igual a essa amostra C. Essa amostra D é diferente da amostra B. Mas quando eu comparo C e B, elas são iguais. Por isso que elas têm essa mesma letrinha aqui, tá bem? Agora vamos comparar C e A. 47 menos 22 dá 25. Então, essa amostra aqui, ela também é diferente. Se C é diferente de B e eu já tenho um B aqui, eu tenho que pôr um C aqui. Certo? Então, A 47 é diferente de 22 e 20 mais a amostra C, que deu 47, é diferente da amostra A, que deu 22, certo? Para a amostra A, só que a amostra B e a amostra A são iguais. Por quê? 29 menos 27 dá 22, dá 7, que é menor que a diferença mínima significativa. Então, se aqui é C, a amostra B também é C. Então, C a amostra A é igual à amostra B. A amostra A é diferente da amostra C e da amostra D. A amostra B é igual à amostra A, é igual à amostra C, mas é diferente da amostra D. A amostra C é igual à amostra D, é igual à amostra B,
mas é diferente da amostra A. Por que é importante isso? Para a gente responder a pergunta que foi feita na questão. Qual foi a pergunta feita na questão? Qual a variação no percentual de adoçante que não afetaria a intensidade do gosto doce, tá? Então, qual é a amostra, qual é a concentração que continua sendo igual à amostra D? Vamos olhar aqui? É a concentração C, concorda? Por quê? Porque ela continua sendo igual. E aí a conclusão do teste, né? Que soma de ordem seguida de letras, aqui é como é que a gente avalia. Soma de ordem seguida de letras iguais não diferem entre si pelo teste de Friedman. C e D não diferem significativamente entre si. Portanto, uma variação de 0,20% para menos na dosagem de adoçante não será percebida sensorialmente pelos consumidores. Então, eu posso diminuir a quantidade de adoçante de 1 para 0,8%, que isso não dá diferença significativa entre as amostras, ok? Mas quando eu abaixo para 0,6%, 0,7%, sim, eu já tenho uma diferença perceptível, ok? Bem, o segundo teste que a gente vai falar, caso vocês tenham tido alguma dúvida em relação ao teste de ordenação, deixem lá seus comentários, tá bem? O segundo teste que a gente vai falar é o teste de diferença do controle. No teste de diferença do controle, as amostras também são apresentadas simultaneamente. No entanto, a gente apresenta um controle e as amostras teste. E entre essas amostras teste, a gente apresenta um placebo. Esse placebo é uma amostra igual ao controle, tá? E o provador, ele é informado de que existe um controle, existe as amostras teste e existe uma amostra entre as amostras testes que é igual ao controle, tá bem? São necessários pelo menos 20 provadores familiarizados com o teste, com o significado da escala e, como eu falei, com o fato de haver uma amostra controle entre as amostras a serem avaliadas. Como que a gente faz a análise de dados? A gente faz uma análise de variância, ANOVA, com um teste de comparação de médias. Por quê? Porque no final a gente vai ter uma média da nota que foi obtida para cada amostra, e aí a gente tem que fazer um teste de comparação de médias para ver se estatisticamente essas médias variam entre si, tá bem? Então, aqui está um exemplo da ficha que é apresentada para o provador, tá bem? Teste de diferença do controle. Sempre vai ter assim, você está recebendo uma amostra controle e 3 amostras codificadas. Avalie cada uma das amostras codificadas e utilize a escala abaixo para indicar o quanto a amostra difere do controle, tá bem? No teste de diferença do controle, você não indica um atributo específico em que essa amostra difere. Então, a pessoa só vai falar se ela vê nenhuma diferença ou uma diferença muito grande, né? Ou uma diferença extrema. Quanto à escala, a escala pode ser assim, né? E aí a pessoa coloca, por exemplo, a amostra, aqui está o meu controle. Aí eu venho aqui e provo, amostra 541. Eu achei que essa amostra tem nenhuma diferença, eu dou uma nota 0. Ela é muito diferente, eu dou uma nota 7. Ela tem uma diferença razoável, eu dou uma nota 4. Tá? Essa é uma forma de utilizar a escala. Outra forma de utilizar a escala é uma escala linear, em que você põe, por exemplo, uma escala com 10 ou 9, 8 centímetros, põe em um extremo 0, nenhuma diferença, e no outro extremo muita diferença. E aí, para cada provador, você pega uma régua e avalia, mede e vê quantos centímetros deu da escala,
entendeu? De muito diferente até de pouca diferença para muito nenhuma diferença para muita diferença, extremamente diferente. E aí, ao invés de ter um número assim inteiro, você tem um número, como fala? Um número decimal, né? Um número, você tem x, tantos centímetros. E aí isso pode dar uma análise estatística um pouco mais rica, tá bem? Então, para cada amostra, cada provador vai dar uma nota aqui. Ao final, a gente pega essa nota e tabula o provador e a nota que ele deu para cada amostra. E aí a gente vai ter uma média para cada amostra, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o provador 1, ele deu para a amostra A uma nota 2, para a amostra B uma nota 1, para a amostra C uma nota 6. Ao final de 24 provadores, se tem uma média de 35, 45 e 153. Dividindo esse 35 por 24, você tem 1,46. 45 por 24, porque são 24 provadores, né? 1,88. 153 por 24, 6,38. E aí a gente aplica um teste de médias para avaliar se essas médias obtidas para cada amostra variam estatisticamente, tá bem? Bem, em relação ao teste de diferença do controle, é assim que é feito, ok? Já no teste de comparação múltipla, ele é semelhante ao teste de diferença do controle, porém a gente direciona a atenção do provador para um atributo específico. Então, ele permite avaliar a intensidade da diferença entre as amostras e a intensidade da diferença entre as amostras em relação a um atributo, tá bom? Análise de dados, novamente, é feito por análise de variância ou com o teste de comparação de médias. Então, aqui está um exemplo de teste, tá? As amostras de batata deverão ser comparadas em relação à crocância. Então, eu estou falando qual é o atributo que o provador tem que prestar atenção. Será apresentada uma amostra padrão, marcada com a letra R, com a qual deverão ser comparadas as demais amostras. Determine se as amostras teste apresentam igual nível de crocância, se são mais ou menos crocantes do que a referência. Depois indique a intensidade da diferença, tá? Então a pessoa vai lá, prova a amostra padrão, a batata padrão, e prova a batata codificada com código 657. E aí ela prova e considera menos crocante do que a amostra padrão. Aí ela vem aqui e marca um X, é menos crocante. Aí ela prova a próxima amostra, a 987. Aí ela prova e fala, ela tem a mesma crocância que a amostra padrão. Aí ela vem aqui e mostra e marca um X aqui em mesma crocância. E aí ela prova a última amostra e fala, essa é mais crocante do que a amostra padrão. Aí ela marca um X aqui, mais crocante. Depois, a pessoa é orientada a pensar em quão intensa é essa diferença. Então tá, a 657 ela é menos crocante, mas a diferença é pequena, moderada, grande, extrema ou nenhuma? Esse provador ele considerou pequena, aí ele marcou aqui. O provador que achou que a crocância da amostra 987 era igual à da amostra padrão, ele considerou a crocância igual e não viu nenhuma intensidade de diferença. Logo, a gente pode concluir que o provador achou que essa amostra aqui era a amostra placebo, né? Que era a amostra igual à referência, tá bem? E esse provador, para a última amostra, ele achou a 543 mais crocante e achou essa diferença extrema, ok? Aí, como é que a gente faz? Para cada marcação lá, a gente tem uma nota. Então, por exemplo, o provador que achou a referência igual com a classificação, né? Igual à amostra referência com nenhuma diferença, essa amostra ganha a nota 5.
o provador que achou uma crocância menor que a referência em uma pequena diferença, essa amostra ganha uma nota 4. Já o provador que achou uma crocância maior que a referência e essa diferença foi extrema, a amostra ganha uma nota 9. Se essa diferença fosse moderada, ganharia uma nota 7. Se essa diferença fosse pequena, ganharia uma nota 5. Se não houvesse 6, se não houvesse diferença, ganharia uma nota 5. Se a diferença fosse, se a crocância fosse um pouco menor, aí ganharia uma nota 4. Entenderam como é que é feita essa tabulação? Bem, aí a gente faz novamente uma tabela com os provadores, as amostras, né? Aqui seria esse número de amostras aqui, 543, 987, 543, ao invés de A, B e C, tá bom? E coloca qual foi a nota obtida a partir dessa tabelinha aqui, dessa legenda, qual foi a nota obtida para cada amostra. Aí se faz a soma total de notas obtidas, né? E a média. E aí depois a gente faz a análise, faz no Excel uma análise, pede uma análise de ANOVA, tá bom? ANOVA é o nome do teste. E aí, nesse exemplo aqui, né? Os molhos fabricados na matriz A e nas fábricas B e C diferem entre si. E aí você tem 3 amostras, A, B, C e a padrão A. E aí como é que você vai saber? Você quer saber se a B difere da A, se a C difere da A, ok? E aí, ó, o padrão, você busca a diferença entre a padrão A e a filial B. Por ANOVA, né? Você vê que a diferença é 0,42, é menor que a diferença mínima significativa, que é 0,52, logo não tem diferença. Já comparando a amostra A com a amostra C, é 6,38 menos 1,46, que foi a média obtida aqui, 6,38 menos 1,46. Deu 4,9, é maior do que 0,52, que é a diferença mínima significativa. Logo, o molho da filial C difere significativamente do molho da matriz e o molho da filial B não difere, tá bem? Eu não entrei muito na estatística do cálculo, como é feito. E quando é só olhar a tabela, eu deixei para vocês aqui disponível a tabela e é uma questão de saber consultar. Agora, quando a gente tem que rodar algum teste estatístico, como a ANOVA, aí você tem que fazer teste de comparação de médias, teste de Tucker, de Fisher, etc., é um pouco mais complicado. Como não é bem o objetivo da nossa disciplina, de vocês no curso, eu quero mais que vocês entendam qual é o teste que a gente deve aplicar, dependendo do objetivo que se deseja, com aquilo que se está pesquisando, que se deseja saber, né? Eu não me aprofundei muito em relação aos testes, mas caso vocês tenham dúvidas, vocês podem deixar o comentário, depois eu passo algum material complementar em relação a essas análises estatísticas, ok? Pessoal, caso vocês tenham dúvidas, deixem seus comentários. Agradeço vocês pela presença na aula. Agradeço vocês pela companhia ao longo desse ano. Foi um ano desafiador para todos vocês, né? 2020 foi um ano, não vou falar difícil, porque eu acho que se a gente reclama, as coisas tendem a piorar. Então eu vou utilizar o termo desafiador. Eu acho que 2020 foi um ano em que nos colocou à prova em vários momentos, em que nós precisamos mostrar a nossa resiliência, a nossa confiança em Deus, a nossa força, né? Nossa vontade, nossa determinação. E se vocês
estão aqui até esse momento, vocês já são vitoriosos desde já, né? Porque vocês resistiram a várias dificuldades. Então, eu agradeço vocês pela companhia, parabenizo cada um de vocês pelas conquistas, por estarem aqui também nesse momento, acompanhando essa disciplina. Essa é a nossa última aula antes do Natal, do Réveillon. Então, desde já, eu já desejo a vocês um Feliz Natal, um ano novo de muitas realizações, de muitas conquistas, muita saúde, muita prosperidade, tá bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, como eu falei, algum comentário, deixem lá na nossa plataforma. Muito obrigada por tudo, fiquem todos vocês com Deus, um grande beijo, um abraço na família.